Olá, o meu nome é Andréia Figueiredo, eu sou investigadora no Departamento de Biologia Vegetal, no Grupo de Genómica Funcional de Plantas. Neste momento estou a coordenar uma linha de investigação associada à defesa da videira a diferentes patogénios. Passo a palavra ao Luís. Sou Luís Correia, trabalho no Departamento de Informática, na área de Inteligência Artificial. E os meus interesses de investigação, na realidade, são na área de vida artificial com suporte computacional, ou seja, algoritmos e modelos que nós implementamos em computador e que vão buscar inspiração a organismos, ao funcionamento de organismos biológicos, digamos assim, em traços gerais. Tenho já uma pergunta. Em relação a esses algoritmos de vida artificial, são algoritmos que poderão funcionar por nós em termos de decisão? Ou seja, mediante um input de dados, eu estou a pensar no caso da vinha, se houver uma monitorização da vinha e forem gerados vários dados que permitam, por exemplo, monitorizar doenças, monitorizar a seca, monitorizar parâmetros de crescimento do cacho, dos lançamentos, é possível depois, através do vosso trabalho, haver uma monitorização, sei lá, associada à robótica que permita facilitar a vida aos produtores? Eu penso que sim. Uma das áreas da vida artificial tem tido uma expansão enorme ultimamente, que é das redes neuronais artificiais, em particular uma palavra-chave que anda aí muito na boca do mundo, que é o Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, que tem permitido gerar avanços muito grandes, por exemplo, nestes últimos jogos de computador, do Go, que venceram os campeões do mundo, da Europa e do mundo de computador, e mais jogos de póquer, etc. São tudo programas baseados em redes neuronais artificiais, portanto, em aprendizagem profunda, e, portanto, são precisamente programas para tomar decisões. E, portanto, numa situação dessas, em que há muitos dados, em que há muita informação a ser tratada, com um programa devidamente trabalhado, eu penso que isso será possível. A robótica é um mecanismo que pode auxiliar a colher os dados sem intervenção humana, ou minimizando a intervenção humana. Assim, penso. Isso já há robótica na agricultura há muitos anos, em várias colheitas, em vários tipos de agricultura. E, portanto, na vinha, penso que isso será um caminho que certamente que se vai expandir, não é? Que já está a ser trilhado. Eu ponho a questão porque cada vez mais, e existem diretrizes da União Europeia em que, efetivamente, há necessidade de diminuir o input que nós pomos de químicos na produção do vinho, que é a produção na qual eu tenho mais conhecimento, e realmente existe uma tomada de decisão que é às vezes difícil porque, em relação aos tratamentos da vinha, uma época de produção normal recorre a cerca entre 10 e 15 tratamentos, todos eles preventivos contra os principais fungos da vinha. E existem já modelos de suporte à agricultura, sem dúvida que, sabendo, por exemplo, no caso do milho, se houverem temperaturas entre os 23 e 25 graus, uma umidade acima de 80%, ok, então é uma altura crítica, crucial, os viticultores devem aplicar o fitoquímico, mas tudo isto passa por uma monitorização humana constante. E poderíamos pensar assim numa visão de futuro, como é que futuristicamente poderíamos ter todo este tipo de tratamento que seria interessante automatizar. Pois, há uma outra área que se conjuga conjuga as nossas duas áreas, né, a robótica, a inteligência artificial e a agricultura, que é das redes de sensores, que é também um termo que está a ser muito popularizado, que está relacionado com um outro termo também muito recente e muito popular, que é a internet das coisas, que no fundo é nós conseguirmos ligar em rede uma grande quantidade de dispositivos, às vezes muito simples, que podem ser sensores, por exemplo, no caso da vinha, vamos supor sensores de umidade, de temperatura, sim, que são espalhados por um campo e que, a intervalos regulares, digamos assim, e que permitem fazer uma micro-monitorização do campo, portanto, diferenciando zonas que estão
mais à sombra, ou zonas que estão mais ensolaradas, com mais umidade, menos umidade, etc. Sim, que com as alterações climáticas então é quase claro, crucial, sem dúvida. E há muito interesse nesta área, sobretudo em culturas como a vinha, que são relativamente críticas, não é, para uma boa produção, e há muito interesse em projetos que têm a ver também com uma área que já não é nossa, mas que por acaso é aqui do Instituto onde nós estamos a gravar isto, do IDL, que é de previsão meteorológica, portanto utilizar essas redes de sensores nos campos também para fazer uma micro-previsão meteorológica. Do que é que vai acontecer a nível mensal, a nível semanal, não é? E detalhando as previsões meteorológicas mais macroscópicas que são produzidas em cá em Portugal pelo IPMA e mesmo por outros organismos. Mas eu também tenho uma curiosidade. Então, essa questão da agricultura biológica não é algo viável? Ou seja, em vez de controlarmos os fungos com substâncias químicas artificiais, não podemos controlá-los com outros organismos naturais? Isto é uma pergunta tricky, porque até agora a dita, mais uma polémica, a dita agricultura biológica é uma agricultura que se baseia na ausência de aplicação de fitofármacos. No entanto, temos sempre a aplicação de cobre e sulfato. E esta aplicação, estamos a retirar produtos químicos, mas estamos a introduzir metais pesados. Por isso, temos aqui sempre uma diminuição da introdução de químicos no meio ambiente, mas realmente temos aqui este pormenor que convém ser trabalhado e convém ser melhorado também. A nossa visão e aquilo que se torna a visão neste momento também a nível da comunidade científica internacional é realmente conhecer o que existe em termos de micro-organismos no solo, na própria vinha, na interface das folhas, na película da uva e tentar perceber se dentro desse microbioma existem mecanismos e micro-organismos de controlo das pragas e doenças. Por exemplo, neste momento nós... Desculpe interromper, que possam ser estimulados... Exatamente, ou que possam ser usados e aplicados, se forem validados como não sendo nocivos para nós, que possam ser aplicados em vez de um enxofre, um sulfato, um cobre, que possam ser aplicados desta forma. Nós agora submetemos dentro do meu grupo de investigação um projeto europeu, que o título do projeto até é um título bem pomposo, que é o DEFEND, cuja base e o objetivo é realmente, um dos grandes working packages é descobrir esses micro-organismos que potencialmente serão antagonistas das principais doenças fúngicas da vinha, como é o mildio, a lídio, a botrytis, que requerem essa aplicação preventiva de fungicidas. Mas isso, de qualquer maneira, será sempre também um problema de corrida às armas, não é? Porque quando na natureza nós estimulamos alguma coisa... Sem dúvida, sem dúvida. Tem que haver sempre uma investigação cuidada e temos que perceber até que ponto é que depois não estamos a fazer uma destabilização em termos da própria população. E estamos a evitar umas coisas e abrir portas a outras. A própria evolução dos micro-organismos pode vir a criar... Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a fase em que estamos agora, em termos de investigação, é realmente estamos a tentar conhecer o que é que lá há e qual é a potencialidade do que existe. E passará sempre a posteriori por perceber, ok, se eu alterar isto, o que é que irá acontecer? E isso é um trabalho que tem de ser sempre feito. Eu estava até a pensar num outro aspecto que tem a ver também com uma área em que nós trabalhamos, que é a área dos algoritmos evolucionários, portanto, que são algoritmos, mais uma vez, de inspiração biológica, que tentam reproduzir o funcionamento da evolução natural. E verificou-se que esses algoritmos surgiram para modelar precisamente a evolução natural e verificou-se que são algoritmos muito bons para resolver problemas de otimização, que são problemas muito frequentes em engenharia, nas diversas áreas de engenharia, de problemas, por exemplo, de feitura de horários, assim que podemos tentar otimizar com algoritmos evolucionários. Um dos problemas que se estuda aí com algoritmos evolucionários é precisamente essa questão da corrida às armas, ou seja, num problema chamado coevolução, ou seja, quando em vez do algoritmo evolucionário estar a evoluir conjuntamente, há um que é beneficiado. Há dois algoritmos evolucionários que evoluem organismos que são
competidores, digamos assim, ou que são antagonistas. É como um exemplo muito simples, que é, por exemplo, um algoritmo para evoluir o comportamento de um predador, e temos simultaneamente um algoritmo para evoluir o comportamento da presa que esse predador caça. E, portanto, isso em modelos simulados em computador, o que se verifica é que os predadores vão evoluindo até conseguirem caçar melhor as presas, mas as presas depois... A evolução depende do próprio predador. Elas evoluir para conseguir escapar a esses predadores, etc. E aquilo, muitas vezes, os mecanismos que eles utilizam para conseguir melhorar vão-se repetindo, digamos assim, porque é algo sempre dinâmico, e por isso é que eu estava... Ou seja, numa implementação deste tipo, poderia ser uma abordagem complementar para perceber, ok, se favorecermos ou se permitirmos que este micro-organismo cresça mais do que os outros, ou prolifere mais do que os outros, se haverá alteração na biomassa total que possa... Ou se vão aparecer novos fungos que nós nem sequer sim, que neste, exatamente, dos atuais, etc., e que necessitarão outro tipo de... Até porque, no caso do míldio, que dos 3 patossistemas é aquele que eu conheço melhor, a velocidade de evolução e a taxa de evolução neste momento é elevadíssima. Nós estamos a vê-la acontecer à frente dos nossos olhos. Do míldio, nós temos, por exemplo, diferentes patovares que acabam por ser mais ou menos virulentos, mais ou menos agressivos. E uma coisa que se verifica que há um grande trabalho de base é realmente no melhoramento, não na transformação genética, mas no melhoramento convencional das variedades de videira, e esse melhoramento é um melhoramento que tem algum conhecimento científico por trás e que realmente é um melhoramento que é direcionado. E existem várias castas que são chamadas híbridas a serem comercializadas no mercado. E uma das coisas que se verifica e que tem sido muito falada na comunidade científica agora, nos últimos tempos, é que realmente, por exemplo, o míldio já ultrapassou a resistência de algumas dessas castas híbridas, que tiveram no mercado 30 anos, e em 30 anos temos alguma evolução a nível do patogénio que supera completamente e consegue viver e desenvolver-se e completar o seu ciclo de vida em cima da planta. Por isso, sem dúvida, temos que aqui... que foram desenvolvidas, sim, que foram desenvolvidas. Como aconteceu aqui há uns anos com a filoxera, não é? Que introduziram cá o uva americana, não foi? Aliás, o míldio provém dessa introdução dos porta-enxertos americanos para combater a filoxera. A filoxera foi uma doença que ataca principalmente as raízes da vinha e que devasta as plantações inteiras, e a forma que foi arranjada para ultrapassar esta doença foi a introdução dos porta-enxertos. Aliás, todas as vinhas que nós temos neste momento a nível europeu estão enxertadas em porta-enxertos com resistência à filoxera. Só que estes porta-enxertos provêm da América, e quando eles foram importados para a Europa, trouxeram com eles, introduziram, por exemplo, o Plasmopara vitícola, que é o agente causal do míldio e da videira. E aí, ok, resolvemos um problema, abrimos as portas a outro que continua, e por exemplo, este ano foi um ano completamente devastador em termos de míldio no Douro. Houve muito míldio, com este verão úmido, estas semanas com calor e grande umidade, fez com que houvesse uma proliferação muito grande de míldio, que leva depois, sem dúvida, a algumas quebras de produção. E enquanto nós podemos pensar, ok, podemos trabalhar a nível dos micro-organismos, podemos tentar conhecer e tentar fazer aqui quase uma proteção integrada com o próprio microbioma que existe naturalmente nos solos e nas vinhas. Mas também podemos, ao percebermos com este tipo de modulações que o Luís fala, que poderemos estar a arranjar outro problema, podemos investigar um bocadinho mais a fundo e perceber, ok, porque é que este organismo consegue controlar o outro? É alguma proteína que ele está a secretar? É algo que ele está a usar aqui para fazer com que o fungo não complete o seu sistema e o seu ciclo de vida? E aí podemos ir à proteína, podemos ir ao metabolito, podemos ir ao lípido e trabalhar com esses enquanto agentes de melhoria das defesas das próprias plantas. Por isso existe aqui uma série de abordagens que nós, em termos de ciência, estamos completamente alerta e estamos realmente a tentar implementar e estamos a tentar levar para a frente neste momento. Isso vocês usam simuladores para isso ou não costumam? Não, é tudo feito by hand, é tudo feito experimentalmente. Mas provavelmente é uma área em que
se calhar por falta de interação e falta de conhecimento entre as duas áreas, não está a ser explorada devidamente e pode haver potencialidade realmente... Pois, a simulação das reações bioquímicas é complicada. Sim, deve ser extremamente complexa. E, portanto, tu sabes melhor do que eu isso, não é? Porque aquilo tem muitas interações e é preciso, quando nós estamos a fazer uma simulação, temos sempre de fazer simplificações. Portanto, às vezes, com a simplificação vai fora do modelo real. Sim. Alguma coisa que é importante para o modelo e que nós à primeira não nos apercebemos, mas eu penso que é uma área em que se está a investir em todo o mundo e até na simulação de interações genómicas, que é uma área muito importante também para doenças humanas. E, portanto, eu penso que isso é uma área que vai evoluir muito rapidamente, que está a evoluir, aliás, e sobre a qual, porque eu fiz a pergunta, porque sobre essa área depois pode-se aplicar algo que me interessa, onde eu também tenho alguma atividade, que é a aprendizagem automática, não é? Que nós temos uma grande quantidade de dados, um pouco também se pode ligar ao problema da vinha, como estavas há bocado a referir, se nós monitorizarmos toda uma plantação com uma rede de sensores, uma série de coisas. Quando é que damos o alerta? Tem que haver aqui algo que... De início, pode-se fazer aquilo que se chama uma espécie de uma aprendizagem supervisionada, em que tem o sistema, está a aprender e está a ver o que é que o humano decide, não é? E o humano vai marcando lá, olha, isto agora há hipóteses de aparecer míldio, tem de ser vigiado, ou já está a aparecer, tem de ser feito um tratamento, etc. E o sistema vai sempre aprendendo com isso. E ao fim de algum tempo ele próprio é capaz de... Consegue gerar independentemente do input humano. Independentemente do input humano. E ao princípio há sistemas, isso pode-se fazer, que são os chamados sistemas híbridos, digamos assim, entre a máquina e o humano, que é a máquina fazer uma sugestão e o humano validar, não é? Por exemplo, e depois, no fundo, isto pode-se melhorar com fatores de confiança, e quando a máquina, por exemplo, estiver insegura ou tiver um fator de confiança baixo, só aí é que chama o humano, à parte disso toma as decisões todas. Isso é algo que já se faz, embora sem ser a máquina a tomar as decisões todas, a máquina surgiu e faz na medicina já há uns anos, os chamados sistemas periciais que surgiram logo no início da inteligência artificial, com interesse para diagnóstico médico, mas que aí podem-se estender e automatizar, digamos assim, a mais, enfim, não há o risco de uma vida humana, embora, claro, que seja preciso cuidado com os terrenos, etc., e com as plantações, mas isso é algo que pode ser muito interessante e lá está, mais uma vez, são temas que estão... eu sei que há produtores que estão em evolução atual, não é? Há produtores nacionais que já estão a investir em redes de sensores enormes, grandes, em fazer experiências com a microprevisão meteorológica, em fazer experiências, e é natural que venham a caminhar também para essa área uma agricultura de precisão, não é? Sim, exatamente. Baseada em informação. Exatamente. E automatizada, em que deixe de ser necessário andar lá a pessoa a verificar aquilo tudo, a passar pelos campos, etc. Se bem que também para os agricultores, eles também acho que gostam de andar por lá por meio das plantas. Acredito que sim. Pelo menos quando vou raramente a essas coisas, eu gosto de andar lá e ver aquilo. Mas pelo menos não é uma coisa, é gostar esporadicamente, outra coisa é ter de fazer por obrigação e fazer análise, portanto, e aí vai-se diminuindo a necessidade de mão de obra humana e o humano pode sempre supervisionar o que o sistema automatizado vai fazendo. E em termos de ciência, há uma área que está em grande expansão e que é uma área que liga e que acaba por colar na perfeição no que estavas a dizer, porque existe agora não é uma área nova, mas é uma área que tem tido uma evolução enorme nos últimos anos, que é a área da fenotipagem, em que, com base em técnicas não invasivas, se consegue retirar muita informação acerca do estado de saúde da própria planta. Por exemplo, nós participámos num congresso de fenotipagem o ano passado e uma das coisas que realmente me impressionou foi o haverem postes com câmaras multiespectrais, são câmaras que analisam nos diferentes comprimentos de onda e que realmente conseguem, através da fluorescência, por exemplo, da clorofila, que é uma das moléculas bases da fotossíntese das plantas, conseguir oferir como é que a planta está.
O estado de Pronto. saúde da planta. O estado de saúde da planta, por exemplo, se a planta está a emitir mais num determinado comprimento de onda, ok, tem os estomas mais fechados, está em stress hídrico ou está em déficit nutricional, conseguir perceber um bocadinho melhor de uma forma quase com um drone, porque se começam a usar os drones também, ou compostos ou com drones, e gerar essa informação toda, mas sempre me ficou aquela dúvida, ok, e o processamento desta informação, porque são milhares de gigabytes de dados que são gerados e que depois realmente têm que ser analisados, e é impossível ser o utilizador humano atrás do ecrã do computador a ver, ok, isto faz com que nós tenhamos que irrigar mais a vinha naquela zona mais ali ao fundo da plantação. Isto tem que haver aqui um input, daí das redes de decisão das árvores de decisões, das redes neuronais, da inteligência artificial, para facilitar a vida. Acho que é um caminho que, com o avanço tecnológico que nós temos hoje em dia, é quase obrigatório haver aqui o imiscuir da parte toda da inteligência artificial na agricultura também.